Já foi derribada no inferno a tua soberba, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Eu estava em casa, e sempre na sexta-feira nós saíamos para as festas. Nós nos vestimos e nos preparamos para a festa com os amigos. Mas esta sexta-feira foi diferente, e eu não sentia vontade de sair. Eu estava muito pesaroso. O medo tomou conta de mim, um medo que nunca senti antes. E os meus amigos bateram na minha porta e me chamaram. Mário, venha para fora. Vamos nessa. Vamos à festa. E eu não podia abrir a porta e nem falar alguma coisa. Minha boca estava fechada. E algo estava pressionando ela para que eu não respondesse e não abrisse a porta. E quanto mais eles batiam na porta, mais eu me sentia pesaroso. E eu tive medo. E meia hora ou uma hora depois, finalmente eles pararam. Eles não tinham a compreensão do que estava acontecendo. E eu fiquei em casa e me deitei na minha cama. Então eu adormeci um sono profundo. E quando eram as 9 da noite eu abri meus olhos. Quando adormeci, notei que meu rosto estava preso no teto. E eu questionei, o que está acontecendo aqui? E quando eu olhei para os lados eu podia ver o meu corpo deitado. E eu estava me questionando, como posso ver meu corpo? E assim como balões de aniversário flutuando no ar, a minha alma estava dessa maneira. Eu tentava me empurrar para baixo e tentava agarrar minha mão. Eu tentei me empurrar 2 vezes, e na terceira vez, eu tentando me empurrar para baixo eu podia ver meu corpo novamente. E eu lutava, e de uma maneira pacífica eu comecei a girar em torno do teto, bem devagar e em círculos, e comecei a ir mais rápido e mais rápido, e eu procurava algo para me segurar, qualquer coisa, e cada vez eu ia mais rápido, e comecei a ouvir risos maus, eram demônios rindo, e assim como um filme da máquina do tempo em que de repente a pessoa desaparece. Isso foi o que aconteceu. Eu me encontrei num grande parque com árvores. Estava tudo escuro. O chão era cinza. E atrás de mim eu conseguia ver as coisas. Eu nunca havia estado em um lugar tão escuro como o breu, que você nem sequer pode ver sua mão na frente do seu rosto. Somente há escuridão ali dentro. Eu não podia ver nada. Mas na minha frente eu vi árvores mortas. E não há nada ali. Não há amor. Apenas morte. Eu estava lentamente me movendo para frente. Eu me lembro que quando eu estava fora do meu corpo em espírito havia 5 demônios, e eles correram em volta de mim, e eles estavam cobertos de preto assim como os bruxos e feiticeiros. Alguns deles eram diferentes, alguns com o rosto de rato, outros pareciam morcegos. Esses filmes de Hollywood que eles descrevem os demônios são baseados no anticristo. Feiticeiros e bruxos trabalham para Hollywood, por isso é que eles fazem filmes de demônios, porque os bruxos veem eles, criam máscaras e transformam os artistas para fazerem esses filmes. E esses filmes são exatamente como eles são. Mas os demônios são 10 vezes mais fortes e são maiores. Alguns deles têm olhos amarelos, verdes, vermelhos. Não são olhos bonitos como vimos, e são olhos maus. Você pode ver o diabo neles. E eles olham para você com ódio. E o sentido do ódio é tão esmagador que nem mesmo o ser humano tem aquele tipo de ódio esmagador. Esse ódio tem o poder de explodir automaticamente seu coração. E eu continuava indo para frente. Algo me chamou a atenção. Meus braços iam reto. Eu não estava andando. Eu estava deslizando com os meus braços estendidos de lado e acorrentados. Eu estava planando, acorrentado com correntes e bolas de ferro. No final da corrente era tão pesado. Eu queria colocar meus braços para baixo mas não conseguia. Eu estava sentindo dor. Eu estava vendo os demônios. E eu dizia, onde eu estou? Me deixem. E eles não falavam nada para mim. Somente eles riam de mim. Nas mãos deles haviam longas unhas. Eram unhas afiadas como navalhas. E quando eu estava me movendo eu vi um grande túnel negro. Um túnel enorme. E o som desse túnel era manipulador e pesado. Meus braços estavam pesados. Eu queria colocar a luz para baixo mas não podia. E deslizando comecei a entrar nesse túnel. E eu senti o cheiro. Eu queria morrer. O cheiro era agonizante. É como um cheiro de uma pessoa quando morre. E o som do túnel era atormentador. Não tem ar ali dentro. Não há nada. E eu tive que suportar o cheiro. E no fim do túnel eu vi uma minúscula luz. E eu disse, eu preciso chegar ao fim deste túnel onde tem um pouco de luz. E eu ficarei seguro. Mas eu queria morrer. E eu senti a morte em crueldade. E segundo a palavra de Deus, aquilo era a segunda morte. É apenas o começo da segunda morte. Eu estava deslizando no túnel. E finalmente cheguei ao final do túnel. E eu não vi luz ali. E nem demônios. Apenas chamas. O som era como de um maçarico em chamas muito forte.
Assim como você abre as cortinas do seu quarto de manhã cedo, eu ouvi uma voz me dizendo: ande para frente. Então eu andei para frente, e quando eu andei para frente ouvi milhares de gritos e muito fogo. Vi muitas pessoas ali gritando. Eu não estou dizendo isso para assustar você. O que eu estou dizendo é a verdade. É o que acontece após a morte. Eu vi tudo isso. Rios de fogo. As pessoas estavam queimando no fogo. Haviam pessoas ali queimando há centenas de anos. E aquelas pessoas são carne. Elas queimam e a carne cai. E ficam somente os ossos. Eles tostam no fogo e ficam preto e cinza. E em seguida sua carne começa a se formar novamente. E em seguida as chamas começam a queimar novamente. Vi também larvas rastejando através da carne e dos ossos. Eles tentavam se proteger, mas não fazia diferença. Naquela terra há vermes que comem a carne. E ali não há o que se fazer. Essa é a tortura. Essa é a vida eterna no inferno. Vi adolescentes que eram desobedientes aos seus pais. Eu vi pastores. O Senhor me disse que eles roubaram a ele nos dízimos. Vi cristãos que não queriam mudar. Em suas casas pensavam que ninguém ia ver o que cometiam. E viviam se arrependendo e repetiam. Repetiam e se arrependiam. Mas eles nunca deixavam o pecado. Sempre continuavam pensando que estavam jogando com Deus. Eles eram mornos ou frios. E eles oravam no fogo. E a chama só aumentava mais. Os cristãos ali eram torturados de maneira diferente. Mesmo sexualmente eles podiam rasgar a sua cabeça. E eles podem te atacar sexualmente. E eles podem te esfaquear. Podem te cortar. E eles podem te rasgar e você fica vivo sentindo tudo. Eu vi bruxas e feiticeiros. Porque Satanás prometeu para eles o seu reino se eles o servissem. E era uma mentira. Tudo o que ele queria era as suas almas. Uma alma para o Senhor é 1 milhão de almas. Sua alma é como você anda na terra. As pessoas ali no fogo diziam: deixe-me sair. Eu quero fazer o certo desta vez. Prometo fazer tudo direito. Deixe-me ir ao mundo e dizer que este lugar é verdadeiro. E o inferno é real. Mas é tarde demais. Porque temos oportunidade apenas uma vez. Deus é tão misericordioso que sempre dá uma chance atrás da outra. Não podemos correr o risco de ir para lá porque eles não têm amor e não há perdão. Ali você não pode orar. Não pode dizer nenhuma palavra sobre Deus. E se você não tem amor e não tem perdão para com seus inimigos, você não pode entrar no reino dos céus. Porque Deus é puro amor. E cada uma das pessoas que estavam sendo torturadas não havia descanso. Não há sono. Não há comida. Não tem água. Somente há demônios que torturam por todos os lados dia e noite e não tem saída. Somente o fogo que te queima. E eu comecei a descer por uma trilha e havia rios de fogo. E dentro dos rios eu podia ver olhos olhando para mim. E parecia que eles estavam indo para cima e para baixo. Eles estavam acorrentados. Eles queriam sair. E eu ouvi os gritos deles. Quando eles conseguiam romper o fogo, eu podia ver suas mãos. Eram esqueletos. E estas eram as lésbicas, os homossexuais, os gays que foram acorrentados juntos. Ali dentro do fogo eles queriam sair. Mas era tarde. E à medida que eu ia andando nessa estrada, eu comecei a ver um monte de cruzes e fogo por toda parte. E estes eram aqueles que cometeram pecados privados. Eram torturados por demônios que furavam suas partes sexuais com espadas afiadas. Quero dizer que a masturbação é um pecado. Aquelas pessoas ali cometeram esse pecado. Cometeram em vida essa concupiscência e não conseguiram sair da masturbação, da pornografia e dos desejos sexuais. E os demônios falavam no inferno dizendo: como esses humanos foram estúpidos. Nós guiamos eles por esse caminho do pecado através de seus pensamentos. E eles foram burros e estúpidos. Eles ouviram as mentiras que o diabo lhes falou. E os cristãos ouvem bem o diabo e dizem: por que não podemos ouvir a Deus? Porque eles estão na escravidão do pecado. E também por não amarem uns aos outros. Porque se não amarem não poderão entrar no reino dos céus. E no inferno não há amor, perdão e arrependimento. Há cristãos ali no inferno simplesmente porque não puderam perdoar. E eles queriam agora perdoar. Mas estava tarde para eles. Eles gritavam ali: eu perdoo você. Mas era tarde demais. Eu continuei caminhando. Eu estava com muito medo. Eu não queria mais ver. Eu somente queria me abaixar em um canto. Eu queria fechar meus olhos para não ver mais. Aqui na Terra você tem controle. E pode ir para onde quiser. Mas ali não. Você é controlado. Não pode ir em nenhum lugar. Não há lugar para se esconder e não pode lutar contra essas coisas. Aquele lugar é mais forte que você. Não há nenhum lugar que possa ir. Ali você sempre queimará. E eu vi celas. Os que estavam ali eram os que mais fizeram crimes na terra, mas pecados. Eu vi bruxas e bruxos que mordiam suas carnes tentando beber o sangue porque não havia água.
Quando eles estavam na terra, sacrificavam seres humanos e animais, bebiam sangue e comiam carne, e por isso estavam no fogo tentando se morder para comer a carne e beber sangue, sua própria carne. E adiante eu via bruxas e feiticeiros. Em uma cela eu vi uma senhora. O seu rosto se transformava a cada momento. Cada segundo era uma pessoa diferente. Foi isso que ela fez na terra. Ela usava o poder de Satanás para destruir cristãos e destruir igrejas. E as celas eram como cadeias como na terra, quando você comete um crime e fica preso. E os demônios ali faziam a tortura como queriam. Não há nenhuma maneira de sair dali. E eu continuei andando e entrei em uma sala grande. E havia um caixão no meio da sala. Um grande caixão preto. Haviam demônios dançando ao redor do caixão. E havia um furo no caixão na altura do coração. Eu podia ouvir uma música. Era rock and roll. O rock foi criado por Satanás. E enquanto eles dançavam, eles cutucavam a pessoa dentro do caixão. E ele somente gritava que era um pastor. Ele estava ali porque ele roubou a Deus nos dízimos. E há muitos cristãos que roubam a Deus. Deus não é nosso garçom. Ele é o nosso rei. E devemos amar e dar a Deus o que é dele. Aquele pastor estava ali porque tinha uma grande casa. Tinha carros bons, mas estava roubando a Deus. E eles torturavam ele na parte íntima porque ele se masturbava com pornografia, desejos sexuais. E havia cristãos nas cruzes que eram hipócritas. Deus não gosta de hipócritas que fazem coisas por causa de seu coração. Faziam coisas para ficarem bem na frente das pessoas. E nos seus corações havia ódio. Se você se levanta de manhã e ora a Deus de todo o seu coração, Deus é amor. Realmente Deus vai te ouvir. Nós cristãos precisamos lembrar de que não somos perfeitos. Temos que amar. Temos que ter o amor de Deus em nosso coração. O amor é uma chave poderosa. O amor quebra correntes e cadeados do inimigo. Pessoas casadas, por causa do adultério, da fornicação, pornografia, desejos sexuais e vaidades são escravos e inimigos de Deus. Deus criou o casamento para ser puro. Eu vi pessoas sendo torturadas milhares de maneiras pelas coisas nojentas que cometeram no quarto com animais e outras coisas sexuais. Eu não podia mais suportar nada. Eu queria água. Minha boca estava muito seca. Eu podia sentir o fogo. Então cheguei a um lugar que parecia ser o final de uma montanha. E vi um grande anjo de cabelo loiro com vestes brancas e uma grande espada na mão. E ele chamou o meu nome. Ele disse, Mário. E ele teve que chamar por 3 vezes porque eu estava com tanto medo que eu não queria me mexer. E ele olhou para mim e me disse, Mário, você sabe onde você está? Eu olhei para ele e disse, não. E ele disse, se hoje fosse o seu tempo presente, isso seria sua parte. E isso é onde você passaria a vida eterna. E este é o inferno. Quem é o seu Deus? E eu disse, eu não sei, eu não me lembro. Eu me lembro de 2 pessoas que me chamavam para ir à igreja e me diziam que Jesus me amava. E isso foi o que eu ouvi. Então se abriu uma pequena janela acima. E eu vi aquelas pessoas que falavam de Jesus olhando para mim. E as pessoas me disseram, olha Mário, Jesus te ama. Quando eles me disseram Jesus te ama, a janela se fechou. E o anjo falou comigo novamente dizendo, quem é o seu Deus? E eu disse, Jesus. E o anjo me disse, grite. E eu gritei, Jesus é o meu Deus. Então ecoou pelos túneis, e eu voltei para o meu corpo. E quando eu abri os meus olhos eu não podia respirar, e começou a voltar a minha respiração lentamente. Eu estava com tanto medo que eu não queria me sentar. Eu não queria fazer nada. Eu vi a luz, mas eu estava com a cabeça abaixada. E a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar e dizer, Senhor, me perdoe, Jesus, perdoe todos os meus pecados, me arrependo de tudo. Eu não quero ir para este lugar. E ouvi um som que subiu dos meus pés até sair pela minha cabeça. E hoje não uso mais drogas, não bebo álcool, não fumo, não somos perfeitos. Mas uma vez que amamos a Deus, passamos a odiar o pecado. Assim como Deus odeia o pecado, e Ele nos ama. E assim como um cão vomita e lambe seu próprio vômito, é assim que Deus vê nosso pecado. É o que Ele odeia. E a partir daí o Senhor tem me livrado. E foi dessa maneira que eu comecei a andar com o Senhor.